Olá para todo mundo que está sintonizado aí na TV Assembleia, na Rádio Assembleia, nas nossas mídias sociais. Estamos de volta em mais um chat aqui no Bate-Papo do Perspectiva para traçar algumas soluções de temas que entraram em foco depois do início da pandemia do coronavírus no mundo e, por consequência, do Brasil. Hoje nós vamos falar de educação. A nossa convidada é a professora Daiane Dan Toneto Ridner. Ela é doutora em educação, também chefe da divisão de educação à distância da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Seja bem-vinda com a gente. Obrigada pela sua participação hoje aqui. Olá, Lívia. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando desse debate. Bom, e para começar, nós não vamos falar de nenhuma novidade, que é a educação à distância, mas que agora é uma realidade, né, para muitos estudantes. E quais seriam aí os principais desafios quando você pensa em uma alternativa, que realmente era uma opção de estudantes que, por algum motivo, não poderiam frequentar universidades ou escolas, e que agora acabam sendo forçados a adotar um modelo como alternativa justamente para não interromper o ensino de crianças e jovens também. Então, Lívia, essa mudança repentina, né, pegou muitos gestores, professores, estudantes, né, de surpresa. A gente não imaginava que isso ia acontecer tão cedo no Brasil. E as escolas e universidades tiveram que tomar algumas decisões, né? Entre esses desafios, eu acredito que o primeiro deles está relacionado à infraestrutura de tecnologia das escolas e universidades. As que já tinham algum preparo conseguiram passar por esse desafio, mas encontraram outros, que é a formação dos professores, dos estudantes, né? A gente acredita que os estudantes têm certa facilidade de lidar com tecnologia, mas eles não estão habituados pela própria dinâmica das escolas de utilizar tecnologias para as questões de aprendizagem. Certo, pode continuar. Eu ia falar justamente do outro lado dos pais, mas eu acredito que seja interessante falar o lado do profissional também, né, da empresa. A logística com as famílias também é algo importante, né, que trouxe de volta essa parceria, né, da família com a escola, e esse é um momento que isso está acontecendo, né, de forma bastante compartilhada. E nós não temos um modelo único, né? A gente tem muitos exemplos no Brasil. Aqui no município de Campo Grande, por exemplo, a rede municipal optou por fazer alguns cadernos de atividades, desde a educação infantil até o final da educação básica, a EJA, mas cada escola, cada rede, de acordo com as suas condições, de acordo com o seu público, de acordo com as possibilidades de formação dos seus professores, tem buscado a melhor forma de atendimento. As universidades, pelo fato de já terem uma infraestrutura mínima de tecnologia, ambientes virtuais de aprendizagem, pela própria dinâmica da universidade ser diferenciada, o desafio maior foi essa adaptação dos professores e dos estudantes ao ensino remoto. O que a gente tem visto muito é a reclamação dos alunos: eu não me matriculei para estudar EAD, né? Porque a nossa dinâmica de aprendizagem ela está muito focada no presencial, na sala de aula tradicional, o professor falando, né? A gente escutando. Então, quando muda essa dinâmica e coloca mais responsabilidade para o aluno, eles sentem essa diferença. E também a gente tem a questão do acesso à internet, né, os dispositivos para o acompanhamento das atividades, e a gente tem exemplos também de redes que compraram chips de internet, estão emprestando computadores ou estão criando aplicativos com acesso livre à internet justamente para poder atender o máximo de estudantes possível dentro da rede.
E, querendo ou não, os jovens que ingressam numa universidade, independente dela ser presencial ou EAD, são pessoas que já têm uma certa autonomia para estudarem sozinhas, né? São pessoas mais independentes. Agora, o desafio é mais focado nas crianças. É óbvio que a situação pegou todo mundo de surpresa, né? Acredito que, inclusive, os próprios pais. Mas eu queria saber, professora, a importância dos pais também nesse processo do EAD, nesse momento que realmente é atípico na nossa sociedade. Nós sabemos que até as escolas não gostariam, muitas delas, de estarem se adequando para essa plataforma de educação à distância, estão porque o momento exige, eu acredito que, olhando para o futuro, isso vai ser importante também, mas, nesse sentido, os pais são importantíssimos no processo, né? Sim, os pais, mães, as famílias, todas as pessoas que estão cuidando dessas crianças em casa e fazendo esse acompanhamento são muito importantes. Mas, como eu falei, a gente tem que considerar que no Brasil a gente não tem uma cultura de participação dos pais na vida escolar dos filhos. Então, está sendo bastante difícil para as famílias lidarem com essa situação e de assumirem responsabilidades que antes era somente da escola. E outra coisa que a gente tem que lembrar também é que nós temos pais e mães que são estudantes, né, que estão em trabalho remoto, estão com as crianças em casa. Nós temos também pais e mães que não têm condições de auxiliar nas atividades pedagógicas pelas próprias limitações que eles têm. A gente também tem crianças e jovens que estão em situação de vulnerabilidade e que sequer têm uma mesa para poder estudar, quem dirá acesso à internet ou a dispositivos móveis. Então, eu acho que vale o bom senso de todos os lados, né? Pensando nas escolas, tanto privadas como públicas, né? As famílias não exigirem o impossível da escola e a escola também não exigirem o impossível das famílias. Então, eu acho que vale muito bom senso e as escolas precisam respeitar a dinâmica das casas, das famílias, as condições de acesso que as crianças têm dentro de casa. E eu acho que todos têm tido essa sensibilidade, né, as redes públicas principalmente. Eu sei que aqui em Campo Grande a CEMED tem entregado os cadernos impressos para as crianças que não têm condições de imprimir os cadernos de atividades. As escolas têm criado canal de comunicação com as famílias para manter esse engajamento, manter o contato, né? Pensando que a escola não é só aquele espaço físico, a escola são todas as pessoas que compõem essa dinâmica, não é só a sala de aula presencial entre quatro paredes, e a gente está vivendo um momento de outras aprendizagens nesse período também. E, Daiane, até para a gente passar para a próxima pergunta, e é muito interessante fazer um adendo das considerações que você fez agora, 2 pontos me chamaram muito a atenção, porque eles são discutidos assim que de forma que rotineira, tanto por professores como que pelo poder público. Um deles seria realmente essa transferência de responsabilidade de educação dos pais para a escola, como se os professores eles realmente tivessem que ter toda a autonomia sobre aquela criança, aquele jovem, sobre o comportamento que ele apresenta até em ambientes fora da escola, né, o rendimento dele como nota e também a postura dele como ser humano. E o estudante mais em casa faz também com que o pai exercite mais o papel dele enquanto um agente de educação, talvez muito mais importante do que o próprio professor. O segundo deles é essa questão dos estudos, da adaptação a novas plataformas, a um futuro que vai vir, a resistência em talvez criar alternativas para que os jovens eles não parem de estudar, só que temos a restrição econômica.
muitas crianças e adolescentes não têm acesso à internet. No interior do nosso estado mesmo, não são todos os municípios que têm uma internet boa, um 3G, um 4G bom. Um exemplo até muito próximo, o município de Bonito, que é turístico e a gente tem uma defasagem muito ruim de internet. Vai ser difícil ainda atender todo mundo nesse modelo. Mas agora, voltando a falar do EAD. Daiane, existe diferença do EAD das universidades e das escolas no ensino mais voltado aí para um público mais jovem, mais infantil? A dinâmica é totalmente diferente. Eu gosto de pensar que a gente está vivendo um período de ensino remoto emergencial, né? Eu trabalho com educação à distância e posso garantir que o que a gente está fazendo não é educação à distância. Não se trata de transformar tudo em EAD, porque isso também não é possível nem no âmbito da legislação vigente. Porque o ensino à distância ele exige toda uma estrutura de oferta que é diferente do presencial e diferente do ensino remoto. Então, o que a gente se assemelha hoje com o EAD é o uso das tecnologias para essas formas de interação, certo? Então, na universidade e na escola, as dinâmicas são diferentes pelo público que se atende. Como você mencionou, a gente espera que os estudantes universitários eles tenham maior autonomia com seus estudos, mas isso não é uma realidade que a gente pode generalizar. A gente precisa estimular essa autonomia, porque como a gente está ainda com um modelo de ensino que é muito baseado na transmissão, os estudantes, historicamente, eles não são desafiados a aprender sozinhos. Então, esse é um desafio grande. Para as crianças pequenas nas escolas, eu tenho conversado, faço parte de vários grupos de comunidades de aprendizagem, sou líder também do grupo de educadores Google aqui de Campo Grande, e o que a gente tem orientado as escolas e os professores é não tentar fazer transposição do que era presencial para o online. Eu vivenciei uma situação com uma amiga que me ligou e falou, desesperada, que a escola do filho dela de 5 anos, estava fazendo live ao vivo às 7 horas da manhã, das 7 às 11 da manhã. Então, não é isso, não é essa presença virtual full time durante o período que seria o período que a criança estava na escola, que vai trazer algum aprendizado, muito pelo contrário, vai trazer um estresse para a família, um estresse para a criança e não vai ter nenhum ganho de aprendizagem. Então, o que a gente tem conversado é que as escolas que decidirem manter atividades, né, que façam isso de forma a considerar, né, a dinâmica das famílias, propondo atividades esporádicas, que uma vez por semana tem um encontro para as crianças verem os colegas, conversar, brincar juntos, né? Eles brincam, pegam o celular, faz uma chamada de vídeo, vai, mostra o brinquedo, faz alguma atividade, mas que não seja uma coisa maçante para a criança, né? E que ela possa fazer atividades utilizando materiais concretos. Não significa que a criança vai ficar online fazendo atividades online, não é isso, mas que a partir dessa colaboração com as famílias, com os pais, mães, eles consigam desenvolver algum tipo de atividade com papel, com colagem, com pintura, e possa mostrar, compartilhar isso com o professor, com os colegas, por meio de um ambiente virtual, que pode ser um grupo de mensagens instantâneas, ou se a escola conseguiu fazer uma gestão de um ambiente virtual de aprendizagem, aí vai depender muito da infraestrutura da escola. E qual que seria a orientação para esses estudantes, para os pais dos estudantes, sobre essa rotina de estudos em casa? Eu sei que o modelo presencial é muito diferente do EAD, até como você bem colocou, não tem como fazer uma comparação entre um e outro, e até tentar reproduzir essa rotina em casa, realmente eu acredito que seja estressante até para os próprios pais, né? Muitos reclamam de ter que ficarem sentados aí ao lado dos filhos para que ele possa prestar atenção e
e não é muito bem assim. E de que forma, então, os educadores e os pais poderiam trazer o interesse, né, do estudante para o conteúdo. Agora eu estou falando de um público mais jovem, né, menor, infantil, criança, adolescente, porque na sala de aula a gente já nota uma dispersão muito grande, né, eles ali com os amigos, às vezes é difícil, imagino em casa, né, pelo computador. Qual seria essa dica de rotina? Então, assim como no presencial, se a gente não tiver estratégias de engajamento, o professor acaba perdendo a atenção e o interesse dos estudantes. Hoje, o que não falta são recursos e tecnologias para a gente utilizar. Mas o que falta bastante ainda é formação e criatividade para usar esses recursos, né, por parte dos professores. Então, uma dica, a principal dica é não tentar transpor o presencial para o online, e sim propor atividades que tenham flexibilidade no tempo de entrega, atividades que envolvam criação, que envolvam experiências para além do online, então propor atividades que as crianças e jovens possam fazer utilizando papel, utilizando caneta, dependendo da área, né, do conhecimento, ele vai poder fazer isso, ou então propor atividades em aplicativos online que façam, tragam maior experimentação, que eles consigam criar coisas e não somente consumir conteúdos, né, ou ficar lendo o tempo todo. Hoje a gente tem podcasts, a gente tem várias outras estratégias de acesso a conteúdo que não somente os livros. Então, essa dinamicidade de entrega de conteúdos também é importante. E também tem que pensar nas crianças que não têm acesso à internet, né, ou que não têm acesso a dispositivos móveis. E aí, pensando mais nas escolas públicas, né, eu acho que a CEMED tem feito um bom trabalho. A Secretaria Estadual de Educação também fez uma parceria com o Google for Education para usar o Google Classroom, mas a gente sempre volta na questão do acesso de todas as crianças. E a gente sabe que isso também não acontece no presencial, né? A gente não tem essa universalidade no presencial, mas a gente não pode excluir ninguém desse processo, e por isso é importante que as escolas pensem essas estratégias juntamente com o poder público, né? E que as escolas privadas tenham também esse canal de comunicação direta com as famílias, para fazer essa sondagem de como está a dinâmica da casa, de qual as condições que os pais e mães têm de fazer esse acompanhamento. E o que vale muito é o bom senso e a empatia, né? E eu acho que cada família, juntamente com os professores, pode criar um cronograma de atividades com essas crianças em casa, de acordo com as possibilidades que as famílias têm de atender essa criança, e de não ficar uma coisa muito impositiva, que envolva penalidades de nota ou essas coisas do tipo. Eu acho que é um momento de sensibilidade para que essas aprendizagens desse momento, elas sejam levadas para o futuro, para quando voltar às atividades presenciais normalmente. Eu até gostaria de deixar uma informação aqui. A gente falou das escolas públicas de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande. Eu tenho um dado especificamente das escolas estaduais. Nesse modelo remoto, nesse modelo de aulas de atividades à distância, o alcance foi de mais de 90%. Foi uma média de 93%, então, dos estudantes que estavam conseguindo ter acesso aos conteúdos nesse período de suspensão, de interrupção de aulas presenciais na rede estadual aqui de Mato Grosso do Sul. Isso já é muito bacana, porque mostra que 7%, infelizmente, não tem o acesso, mas é uma porcentagem pequena perto daqueles que tiveram. E eu gostaria que, para a gente finalizar, professora, a gente pudesse traçar alguma perspectiva de futuro, o que muda em termos de realidade nesse segmento da educação pós-pandemia da Covid-19, sabendo que as nossas vidas
não voltarão como eram antes, né? Não serão mais normais como eram antes. Teremos um novo normal, a gente pode dizer assim. Vamos lá, vamos falar dos desafios, né? Que ficam para o futuro, que ficam pós-pandemia da Covid-19, esse novo normal das escolas, né? Quais são as perspectivas de futuro? Nós estamos falando da educação à distância agora, muitas vezes como uma situação paliativa, como uma alternativa, mas eu acredito que se nós olharmos para frente, poderemos entender que a EAD estará mais presente do que nunca na nova sociedade que se forma pós-coronavírus. Meu raciocínio é esse, está certo? Como é que a gente pode traçar, então, esse futuro? Lívia, como você falou, a gente não vai ter o normal como era antes, né? Essa pandemia, ela trouxe grandes desafios para a educação e nos instigou a repensar a nossa sala de aula, como ela está organizada, a nossa escola, a nossa universidade, e ela também nos colocou a pensar sobre a questão da inclusão digital, e eu acho que nós precisamos mobilizar a sociedade, os governantes, para criarmos políticas e programas de inclusão digital. Esses 7% que você falou, com certeza são 7% de alunos que já são excluídos socialmente, então a gente não pode excluir eles digitalmente também, eles precisam ter acesso a essa educação online, e é em torno desses 7% que a gente precisa trabalhar, né? Nós não podemos aceitar que as crianças e os jovens que não têm condições de participação ativa na sociedade, de exercerem a cidadania digital, ainda mais em tempos de Enem digital, né, que podem excluir os mais pobres do ensino superior. Então, a gente precisa repensar também a formação inicial de professores, porque esse é um elemento importante. A gente tem visto professores desesperados com a questão do uso de tecnologia, porque nós ainda não estamos formando professores para atuar numa sala de aula do momento que a gente está vivendo, né? A gente ainda tem uma sala de aula do século passado, e cabe aos professores repensarem, eles que têm o poder de mudar a dinâmica dessa sala de aula. Só que para isso é preciso formação, é preciso infraestrutura tecnológica, é preciso gestão das escolas. E outro elemento importante é que a gente precisa aceitar também que a transformação digital que a gente está vivendo de forma forçada, ela é um caminho sem volta, né? E a gente precisa pensar cada vez mais numa educação para a segurança na internet, nas políticas de proteção de dados, na educação aberta, nos recursos educacionais abertos, a educação midiática e informacional, que agora veio à tona também, né, para que seja um tema transversal em todas as disciplinas, em todas as áreas do conhecimento. E a gente está vivendo um momento de reinvenção, né, e os processos e práticas, tanto das escolas e das universidades, elas terão que ser reinventadas quando a gente voltar às nossas atividades presenciais. Eu acho que é um momento de grandes desafios para a educação online, e para que a gente consiga pensar numa educação online de forma estruturada, com planejamento, com recursos digitais, com recursos educacionais que sejam produzidos com qualidade e não de forma emergencial, como a gente está fazendo agora. Até vou dar destaque para um pedaço da sua fala, que é o envolvimento de toda a sociedade na construção dessa educação, sabendo que a educação é um dos pilares fundamentais para a formação do cidadão e do ser humano, né, que vão construir o futuro do país que a gente vive, que é mais importante. É isso, Lívia, muito obrigada por essa oportunidade de discutir isso, e quem quiser saber mais sobre o que a gente está conversando, eu tenho um grupo de pesquisa também sobre educação e tecnologias. A gente tem um canal no Telegram que chama EduTech UFMS, onde a gente divulga semanalmente diversos conteúdos de apoio aos professores, e a gente também tem um perfil no Instagram que é do GG Campo Grande. Os professores que tiverem interesse em participar dessa comunidade de aprendizagem podem também se juntar a nós e
repensarmos juntos, né, as nossas práticas e estratégias aí para conseguir manter esses estudantes engajados nesse período e manter outras experiências de aprendizagem que são possíveis. Tá certo, eu quero agradecer a sua participação com a gente, seja sempre bem-vinda. Falar de educação é muito importante, ainda mais num momento tão delicado como esse. Eu espero que a gente supere todas essas dificuldades. Conversando com a gente, então, em mais uma edição desse debate do Perspectiva, a professora doutora em educação, chefe da Divisão de Educação à Distância da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Daiane Dantoneto Hidner. E se você quiser mandar comentários, sugestões de pauta, não deixe de acompanhar também a programação da TV Assembleia no YouTube, compartilhar o nosso link, esse programa aqui é muito legal, nós vamos continuar ouvindo especialistas, trazendo debates e soluções para os problemas do nosso país e do nosso estado, principalmente no que diz respeito à pandemia do coronavírus, que é latente atualmente, então não deixe de conferir a nossa programação, todo o trabalho do Legislativo também em destaque no site da Alemes, na Rádio Assembleia, na TV Assembleia, nas mídias sociais. Então voltamos na próxima com outro tema, um outro especialista, agradecendo mais uma vez a Daiane aqui com a gente. Obrigada. Obrigada, Lívia. Então até a próxima, um beijo.